Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não vim aqui para gente trocar uma ideia, né? E eu tava aqui dando suporte para meus pacientes, e aí uma delas levantou um ponto muito interessante, que foi sobre diminuição do consumo de açúcar, desde que a gente começou o acompanhamento. E aí ela citou, né, ajustes que a gente foi fazendo durante o processo, que ela foi colocando em prática um por um, e hoje ela teve essa epifania, né? Ela chegou nesse pensamento de que ela basicamente não consome mais açúcar hoje de uma forma muito consciente e de uma forma que, até pensando no consumo indireto ou num consumo escondido, ela também já está totalmente calejada. E não que ela não consuma porque ela não quer, mas ela conseguiu entender de forma consciente de que era mais inteligente ela diminuir ou administrar esse consumo de açúcar em menores quantidades para que ela conseguisse alcançar o objetivo que ela tanto quer, que é o emagrecimento, definição muscular. E aí a gente foi conversando e o suporte não foi nem para isso exatamente, foi para outra dúvida. Mas aí ela chegou nesse pensamento, né? Ela falou, cara, eu já não consumo açúcar de forma direta tem um bom tempo, né? Desde que a gente começou. E ela é do plano trimestral, então uns 3 meses mais ou menos, que ela vem melhorando e diminuindo esse consumo de açúcar. Pô, Paulo, então ela não come nem mais um doce? Claro que ela come, inclusive ela come um doce todo dia. Todo dia tem um docinho lá para ela comer, todo dia ela tem uma opção de doce que ela pode escolher e aí é do gosto dela. Mas aí o ponto que a gente conseguiu melhorar esse comportamento dela e melhorar essas escolhas alimentares foi no quesito do açúcar específico. Então a gente foi ter, eu até fiz questão de relembrar para ela todas as etapas que a gente fez, que algumas não foram tão fáceis, mas foi, de novo, comportamentos e ações ativas, ações diretas. Ela não deixou, ela não diminuiu o consumo de açúcar dela da noite para o dia e ela não diminuiu o consumo de açúcar dela fazendo nada, sentada. Ah, porque eu quero parar de comer açúcar, então eu vou parar. Não. Todo comportamento precisa de repetição. E aí uma das ações que a gente fez, né, a gente fez umas 4 ações práticas para mudar esse consumo de açúcar. E o primeiro deles foi ajustar a quantidade de refrigerante e ela estava aberta a fazer essa troca pelo refrigerante zero, que só ali já resolveu quase que 90% do problema do refrigerante. E aí depois a gente foi pro cafezinho, que é algo que ela tem um hábito de tomar muito café durante o dia, ela trabalha em escritório e tudo mais. Tá ali sempre bombardeada pelo cafezinho da copa, né? E aí ela tomava ali uma coisa de 4 xícaras de café por dia e as 4 com açúcar. A gente foi diminuindo gradativamente essa quantidade de açúcar. Para 3, para 2, para um, até o ponto que hoje ela toma ou com adoçante, que ela se adaptou também a um que ela gostou, que existem vários tipos, vários vão dar sabores diferentes, e ela gostou de um, depois de testar alguns, e às vezes ela toma o zero não, o sem açúcar, quando dá vontade. E aí um hábito que ela criou, que particularmente achei até interessante, que ela usa o café sem açúcar no momento que ela vai comer um chocolate. Então ela gosta dessa combinação um pouco mais amarga, um pouco mais forte, com o doce do chocolate ao leite, que às vezes ela come, porque todo dia, como eu falei, ela tem um docinho na dieta dela. Se na sua dieta não tem um doce, não é possível comer um docinho todo dia, temos aí um problema. Outros 2 ajustes muito interessantes que a gente acabou fazendo foi criar consciência de ler rótulos. E isso para algumas pessoas parece até que, meu Deus, eu vou ter que aprender a ler rótulo agora para conseguir me alimentar bem? Sim. Sim, quando você vai comprar uma roupa, você não vê lá a etiqueta, eita, tu não vê lá qual é a composição da roupa, se te interessar, para você ver se vale a pena gastar aquele dinheiro em poliéster, por exemplo. Quando você vai no site comprar um produto, você não vê a descrição dele? Quando você compra um celular, você não vê toda a descrição dele? Quantos megas tem de pixels de câmera, quanto tem de memória, quanto tem de processador? Não tem? Então, porque o que você come, o que você ingere também não deve ter essa importância. Óbvio que tem que ter. Ninguém está falando para você virar o psicopata dos rótulos, mas você ter uma leve noção de como seria um rótulo vai te abrir uma mente, vai te abrir um pensamento completamente novo do que são os produtos das prateleiras do mercado, o que realmente vale a pena, o que realmente é um falso fit, por aí vai. Até para você também não ser totalmente fisgado pelo marketing agressivo de alguns produtos, de alguns elementos, até de alguns suplementos com rótulo ou alguma propaganda muito tendenciosa, muito sensacionalista. Então aquele alimento tá lá zero açúcar. Aí você só lê aquilo ali e a pessoa fala, zero açúcar, vou levar. Quando na verdade você olha o rótulo e tem lá outro tipo de carboidrato simples, que não é o açúcar literal, tá? Então, foi outra ação direta que ela se empenhou, e é coisa muito fácil, porque a galera também dificulta tudo.
A gente vive numa era onde as pessoas querem tudo mastigado, as pessoas não querem esforço para nada, e aí quando você fala para a pessoa ler um negócio, a pessoa já fica em pânico quase, né? Parece que você está colocando uma arma na cabeça dela. Mas na verdade você está criando consciência para ela sobre o assunto. E por último, mas não menos importante, foi que ela conseguiu entender e ela conseguiu enxergar que é muito mais inteligente, por exemplo, você consumir a fruta em si do que você consumir o suco dela. E aqui a gente não está nem falando de açúcar em si, mas sim de beber calorias de forma não tão inteligente. Como ela está dentro de um processo de déficit calórico, ela está comendo menos do que ela gasta, ela não tem uma margem tão grande para sair consumindo, principalmente fontes de carboidrato à torta e direito. Quando você opta por beber alguns sucos bastante concentrados de carboidrato, tipo laranja, manga, uva, você acaba deixando de consumir comida, porque você está bebendo. Cara, beber é um ato tão rápido e tão fácil de fazer que você nem percebe. Porque às vezes numa golada você consegue beber a quantidade de carboidrato que você conseguiria comer, sei lá, 200, 300 gramas de arroz, um suco, um copo bem cheio de suco de uva, tá? E fora a saciedade, que é quase nenhuma, né? Então, quando ela percebeu que a quantidade de suco de uva que ela poderia beber e a quantidade de uva gigantesca que ela poderia comer, no lugar desse copinho de suco de 200 ml, a cabeça dela fez um borra. E aí ela criou consciência alimentar e hoje está dando show. Como ela está dentro de um processo de déficit calórico, ela está comendo menos do que ela gasta, ela não tem uma margem tão grande para sair consumindo, principalmente fontes de carboidrato à torta e direito. Quando você opta por beber alguns sucos bastante concentrados de carboidrato, tipo laranja, manga, uva, você acaba deixando de consumir comida, porque você está bebendo. Cara, beber é um ato tão rápido e tão fácil de fazer que você nem percebe. Porque às vezes numa golada você consegue beber a quantidade de carboidrato que você conseguiria comer, sei lá, 200, 300 gramas de arroz, um suco, um copo bem cheio de suco de uva, tá? E fora a saciedade, que é quase nenhuma, né? Então, quando ela percebeu que a quantidade de suco de uva que ela poderia beber e a quantidade de uva gigantesca que ela poderia comer, no lugar desse copinho de suco de 200 ml, a cabeça dela fez um borra. E aí ela criou consciência alimentar e hoje está dando show.